Amém. Diz a Escritura, Neemias capítulo 1, verso também de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, nós vemos na história de Neemias, a Bíblia não diz que Neemias era um grande político, era um grande bispo, um grande pastor, um pregador. Não diz a Bíblia que ele tinha influência sobre o povo nesse período. Neemias era copeiro do rei. Ele tinha uma posição confortável dentro de um palácio. Ele tinha acesso direto ao rei, mas ele era um homem simples e um homem voltado para as coisas de Deus. Esse homem está num dia comum, como todos nós vivemos dias comuns, e de repente vem sobre ele uma notícia que abala a estrutura, abala o coração, mas não abala a fé de Neemias. Ele pergunta sobre o povo que fugira do cativeiro. Ele pergunta sobre o povo que permaneceu cativo. E a notícia que é dada a ele entristece o coração. Isso nos mostra uma coisa importante. Neemias poderia simplesmente ter ignorado aquela situação. Não era ele quem vivia em cativeiro. Não era ele que vivia em dificuldade. Ele estava no palácio. Ele estava com acesso ao rei. Mas Neemias faz o papel que muitos cristãos hoje não fazem. Qual o papel, pastor? De se importar com a vida do próximo, de se importar com os seus irmãos. Nós vivemos em uma sociedade que é imperativo o eu. Eu quero, eu preciso, eu desejo, eu posso, eu, e a gente acaba engolindo o outro. Só que não é engolir no sentido bom. A gente acaba deixando o outro no ostracismo, ou seja, no esquecimento. Não importa mais o sofrimento do meu irmão. A gente aprendeu a banalizar o sofrimento do outro. A gente vê uma criança hoje na rua passando fome, e um olha para o outro e diz: é normal. Como é que pode ser normal, num dia como hoje, de chuva, uma criança está deitada no chão sem alimento, e um cristão olhar para aquilo e dizer: isso é normal? Nós perdemos o amor pelo outro. Nós perdemos o amor pelo irmão que Deus colocou na nossa vida. E não precisa ser irmão sanguíneo, é irmão de fé. É irmão de fé. Mas nós aprendemos hoje a olhar para o meu sofrimento. É a minha dor que importa. É a minha dificuldade que eu preciso sanar. São os meus obstáculos que eu preciso superar. Mas a Bíblia diz: melhor que sejam dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Mas onde está o amor ao próximo? Onde está a ordenança de Jesus Cristo, a ordenança de Deus, que devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos? Como nós podemos nos dizer cristãos? Nós passamos a ver o sofrimento alheio de forma indiferente. Ah, pastor, eu fui assaltado hoje. Ah, meu irmão, isso é normal? Isso não é normal. Eu preciso sentir a dor do outro. Esse homem ouviu uma notícia que devastou o coração dele. Não era com ele. Ele vivia bem, estava dentro de um palácio, servindo diretamente ao rei. Mas ele soube que os seus irmãos em Cristo Jesus estavam passando por dificuldade. Ele soube que eles viviam em grande miséria e desprezo, diz a palavra de Deus.
Nós já temos o nosso inimigo maior, que despreza a nossa alma. Nós já temos o diabo que quer afrontar, que quer destruir o povo de Deus. E nós não podemos mais fazer, o trabalho do diabo. Nós temos dentro da igreja facilitado o trabalho do nosso inimigo. Nós temos não mais aberto brechas, nós temos abertos portões, como estavam destruídos os portões de Jerusalém. Esse homem nos ensina esta primeira lição: a dor do outro precisa ser a minha dor, a dificuldade do outro precisa ser a minha dificuldade, assim como a alegria do outro precisa ser a minha alegria. Nós somos tão egoístas que quando alguém tem uma conquista, a gente se incomoda. Quando alguém cresce, a gente se incomoda. Quando alguém se destaca, a gente se incomoda, ao invés de ficar feliz pela pessoa. Quando todos nós estivermos bem, vai ser melhor para todo mundo. Não ignore mais a dor do teu irmão. Não ignore o sofrimento do teu irmão. Ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Cristo não morreu só por mim, morreu por cada um de nós, morreu por cada um que está lá fora. E é nosso papel, é nossa obrigação interceder por essas pessoas. É nosso papel, já que fomos tocados pelo Espírito Santo, já que conhecemos a graça de Deus, já que fomos trazidos de volta ao seio de Deus através de Jesus, mostrar a mesma misericórdia que Deus tem conosco. Esse homem disse: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Primeira lição. Segunda lição, quando Neemias diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, ele vai nos ensinar agora a segunda lição. Por alguns dias. Por alguns dias. A notícia ruim vem. A notícia ruim vem para cada um de nós. O dia mau chegará para cada um de nós. Para cada um de nós. Deus não nos livra do sofrimento, Ele nos sustenta e nos tira dele. O dia ruim pode vir para mim hoje, a notícia ruim pode chegar para mim hoje, mas eu não posso me prostrar. Eu não posso agora, porque descobri algo terrível na minha vida, me prostrar. Eu não posso. Eu preciso me levantar, eu preciso me erguer, eu preciso renovar a minha fé, renovar a minha força, o meu ânimo e me levantar. Esse homem sim, se deu o direito de estar em luto, e nós temos esse direito, mas pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus passou por nós, este luto tem que ser passageiro. Tem gente há 20 anos sofrendo a mesma perda. Tem gente há 20 anos alimentando a mesma dor. Por alguns dias eu sentei e chorei e lamentei. Por alguns dias. Erga-se, se levante. Semana passada eu pregava sobre Deus se levantar do trono e vir ao nosso socorro. E hoje eu te digo, é hora de você levantar também. A dor vem, a dificuldade é extrema, as coisas não vão melhorar lá fora. Mas na casa do cristão, na casa do cristão, a casa que está edificada sobre a rocha, é diferente, precisa ser diferente. Este homem nos ensina uma segunda lição. A dor vem, o problema vem, o luto vem, a tragédia pode vir, mas ela só pode nos parar por alguns dias. Alguns dias. Deus não é com acomodado, Deus não é com covarde, Deus não é com gente mole, com perdão da palavra. Deus é com aquele que olha para a dificuldade, olha para o tamanho da luta. Aqui eu tenho uma irmã que está de luto. No nosso meio aqui, nós temos uma irmã que está vivendo o luto, a perda de um irmão. Mas ela não se escondeu. Ela veio hoje buscar a presença de Deus. Ela sabe, e nós devemos saber, que mesmo que venha o luto, o único capaz de tirar a dor do nosso peito é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus celestial. Esse homem sentiu a dor do povo de Deus. Ele diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Primeira lição que nós aprendemos hoje
Repete comigo: a dor do outro também tem que ser a minha dor. Segunda lição de hoje, diga comigo: por alguns dias apenas eu viverei o meu luto. E a terceira lição, Neemias nos ensina agora: assentei-me e chorei, e lamentei, e estive jejuando, e estive orando perante o Deus dos céus. Terceira lição: busque a presença de Deus. Eu estive por alguns dias abatido, eu estive por alguns dias em lamentação, mas eu comecei a buscar a presença de Deus, diz Neemias. Eu comecei a jejuar, eu comecei a orar, e não foi uma oração qualquer. Olha a oração de Neemias. E disse: ah, Senhor dos céus, verso de número 5. Ah, Senhor dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quarta lição: para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós enchemos a nossa boca para dizer: eu amo a Deus, e devemos amá-lo. Nós enchemos a nossa boca, enchemos o nosso coração às vezes de ego e dizemos: eu amo a Jesus Cristo. Mas as palavras de Jesus nos alertam: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Esse é o que me ama. Neemias sabia a vida que ele tinha com Deus, um homem de oração, um homem de jejum, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Verso de número 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Servo. Neemias era servo. E nós, como estamos colocando hoje, Deus não mais da condição de Senhor, mas da condição de servo. Eu sou servo, eu sou criatura, eu sou filho, eu não sou o Senhor. Senhor sou o soberano Deus. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar também no mundo espiritual. Nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos da mão de Deus, nós precisamos da graça, precisamos da misericórdia dEle. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite. Dia e noite. Não era como eu falava a respeito de um rapaz outro dia, de que ele dizia que toda noite, na hora de dormir, ele falava com Deus. Neemias esteve orando dia e noite por quem? Pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Neemias não foge da responsabilidade espiritual. Ele confessa os pecados do povo, ele confessa os pecados da casa dele, ele confessa os seus pecados. Enquanto eu tiver pecado escondido, é inocência da minha parte achar que está escondido de Deus. Confesse o seu pecado a Deus. Não precisa confessar ao seu pastor. Confesse a Deus o teu pecado. Aquele que confessa encontra misericórdia, diz a palavra de Deus. Neemias começou a buscar a Deus, começou a orar, começou a jejuar, confessou os seus pecados, se colocou limpo de novo na presença de Deus. E ele cobra a Deus: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração dos teus servos. No verso 8, ele lembra da palavra de Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu,
De lá os ajuntarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Não importa onde estejam os teus problemas, não importa hoje quão separada esteja a tua família, não importa hoje quanto separados de Deus estão os teus parentes. Deus fala que quando nós nos convertermos a Ele, quando nós nos entregarmos a Ele verdadeiramente, Ele vai juntar todos nós, todos os nossos, e vai colocar no lugar que Ele preparou. É terra que emana leite e mel, é terra prometida, é terra, como diz o Apocalipse, que não haverá mais dor, que não haverá mais pranto, que não haverá mais luto. Qual é a condição que Deus exige? Entrega o teu coração a Ele. Entrega o teu coração a Ele. Esse homem reconheceu a dificuldade do povo. Esse homem buscou a presença de Deus. Esse homem se consagrou a Deus. Esse homem intercedeu pela casa dele. Hoje nós colocamos aqui o nome da nossa família. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Neemias. Talvez nós nem tenhamos percebido isso ainda, mas nós viemos aqui hoje manifestando a nossa fé, intercedendo pelo sofrimento do nosso povo, intercedendo pelo sofrimento da nossa casa. Nós oramos por eles, como fez Neemias. Agora é hora de buscar a ajuda de Deus. Neemias, como você já sabe, era servo do rei. Ele servia vinho ao rei. E em um belo dia, diz lá no capítulo 2 de Neemias, esse homem, ainda triste por conta do povo de Israel, por conta da situação que vivia Jerusalém, ele vai falar com o rei, ele vai servir ao rei, e o rei notou a tristeza dele. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: porque está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então tremi sobremaneira. Pense nesse rei. Não era qualquer rei. Este rei era o imperador da Pérsia. A história nos mostra que o Império Mongol, o Império Romano e o Império Persa foram os principais impérios de toda a história. O Império Mongol conquistou quase 1/3 de todo o planeta Terra da época. O Império Romano, nós sabemos da influência até hoje. O Império Persa devastou nações e mais nações. E agora este homem servia ao rei Artaxerxes I. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Verso 3: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, tendo sido consumidas as suas portas a fogo. O rei agora faz o papel de Deus na sua vida. Deus está vendo o teu semblante, Deus está vendo a tua luta, Deus reconhece quando você não está bem, e Ele te pergunta hoje: o que tens? O que tem acontecido contigo? Porque o teu semblante está dessa forma. Onde está a tua fé em mim? Onde está a tua esperança em mim? Deus te pergunta hoje. Deus vê a tua luta, como esse rei percebeu na face de Neemias que algo de errado acontecia. E Deus vê na tua face, Deus vê no teu coração, Deus vê na tua oração, na forma que você entrega louvor a Ele. Ele sabe o estado da tua alma. E Deus te pergunta nesta manhã. Deus te pergunta nesta manhã. Como disse esse rei: porque está triste o teu rosto, pois não estás doente. É tristeza da alma, é tristeza do coração. Esse homem reconheceu da mesma forma que Deus reconhece o sofrimento dos seus filhos. No verso 4, e o rei me disse: o que me pedes agora? O que me pedes agora? E Deus manda eu te perguntar em nome dele agora: o que você tem pedido a Deus? O que você precisa pedir a Deus? O que você precisa que Deus te entregue hoje? Pede para Ele. Pede para Ele com todo o teu coração. Os ouvidos de Deus estão inclinados a ouvir a tua oração.
Os olhos de Deus não estão fechados. Ele tem visto a tua luta, Ele tem visto a tua dor, Ele tem visto o teu luto. Mas Ele te diz hoje: eu ouço a tua oração. Eu ouço a tua oração. Eu aceito o teu pedido. Eu entrego nas mãos dos filhos que me amam, que andam em retidão diante de mim, aquilo que eles buscam. Este homem pediu autoridade a este rei, e este rei concedeu a ele documentos para que ele pudesse chegar a Jerusalém com autoridade. Todos os recursos que nós vemos aqui no capítulo 2, todos os recursos esse homem entregou a Neemias. E ele juntou o povo, e ele procurou ajuda, e Deus ajuda aquele que está a serviço dele. Deus colocou homens de fé. O versículo de número 3 tem, se eu não me engano a memória, deixa eu ver aqui, 32 versículos. São 32 versículos que falam nome por nome dos homens, das famílias que ajudaram Neemias na reconstrução dos muros de Israel, de Jerusalém. Deus vai preparar alguém para te ajudar nesta luta. Deus vai preparar alguém para ser o teu auxiliador. Deus vai preparar alguém para estender a mão sobre ti e entregar em nome do Senhor Jesus aquilo que você tem buscado de Deus. Deus vai preparar o povo dele para ajudar o próprio povo dele. Você não está sozinho, você não está sozinho. Deus vai chamar alguém e vai fazer com que esta pessoa seja uma ferramenta de bênção nas tuas mãos. Todo o capítulo de número 3, nós vemos que os homens ajudaram a Neemias. Mas diz no verso 4, que um homem chamado Sambalate, junto com Tobias e Gesem, se enfureceram. Quando você busca a ajuda de Deus, quando Deus começa a te socorrer, as pessoas que não querem o teu bem, as pessoas que estão a serviço do inferno, vão se revoltar contra você. Eles vão tentar te parar, eles vão tentar parar a tua fé, eles vão tentar parar o teu avanço. Mas quando você avança com Deus, não há mão no mundo que possa impedir a tua chegada. Esses homens se uniram, esses homens fizeram ciladas, esses homens declararam guerra contra Neemias e aqueles que trabalhavam na reconstrução. Você é o responsável espiritual pela reconstrução da tua casa. O diabo vai trabalhar contra você. O diabo não vai desistir de tentar parar você, de tentar enganar você. Mas quando você estiver alinhado com Deus, quando você estiver alinhado com Deus e com aqueles que servem a Deus do teu lado, Sambalate vai se levantar, Tobias vai se levantar, Gesem vai se levantar, mas a mão deles não será e não é e não pode ser mais poderosa do que a mão de Deus que te protege, do que a mão de Deus que te guarda. Acredite na promessa que Deus te fez. Acredite na promessa que Deus te fez. Tem uma parte na Bíblia, talvez eu fale mais a respeito na semana que vem, que diz que Neemias e os homens trabalhavam com uma mão segurando a lança, outra mão segurando a madeira, outra mão segurando o tijolo, outra mão segurando a pedra, mas nunca se desarmaram na presença do inimigo. Nós precisamos aprender com isso, que nós não podemos nos desarmar espiritualmente. Eles trabalhavam, Neemias separou o povo, uma parte trabalhava, outra parte ficava de guarda. Diz a palavra que eles dormiam vestidos com a arma no seu lado direito. Eles estavam prontos, eles estavam preparados. Quando o inimigo investisse contra eles, eles teriam a condição de se defender. E eu pergunto para você hoje: você está pronto? Você está preparado para resistir ao inferno do diabo? Ao inferno, ao diabo? Você está preparado espiritualmente? Você está armado espiritualmente? Você está vigilante espiritualmente para parar o exército do diabo que vem e virá contra você? Estes homens nos ensinam grandes lições hoje. A dor do outro é minha dor. Eu não posso ficar prostrado. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso estar pronto e disposto a lutar por aquilo que Deus quer me entregar. Esses homens fizeram de tudo para parar Neemias e os que estavam com ele. E o diabo vai continuar, não se engane, o diabo vai continuar fazendo de tudo para parar você.
Se associe a pessoas de Deus. Busque a presença dele. Se fortaleça espiritualmente e esteja pronto para a batalha, porque ela não tardará a chegar. O diabo tem pressa. Ele sabe que o tempo dele já está contado. O diabo tem pressa para destruir o povo de Deus. Você é povo de Deus, o diabo quer destruir. Acredite no que eu estou te falando. A única coisa que o diabo quer é matar, roubar e destruir tudo aquilo que é teu. Tudo. Mas se você se fortalecer espiritualmente, se você continuar atento espiritualmente, vigilante, o inferno virá contra ti, mas a mão poderosa do seu Deus será o escudo protetor seu, da sua casa e da sua família. Você crê nisso? Você crê nisso? Então faça como Neemias. Faça como Neemias. Entenda a tua posição espiritual. Entenda a tua necessidade espiritual de buscar a Deus com todo o teu coração. Jejue, ore, louve, adore, medite nesta palavra, como Deus disse a Josué, é de dia e de noite. Não se desvie do caminho do Senhor. E tudo aquilo que foi destruído, Deus irá reconstruir na sua vida, em nome do Senhor Jesus.